Agora encontramos que Isaías, quando ele olhou, o que você viu, Isaías? Ele viu aquele que foi chamado Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Poderoso, Pai Eterno. Foi isso que ele viu. Se eu chamasse outro homem, Daniel, uma vez, você teve a oportunidade de vê-lo. Um grande profeta, o que você viu? Ele disse: Vi uma pedra cortada do monte, sem auxílio de mãos, e ela rolou sobre os reinos do mundo e os esmiuçou, e eles se desfizeram como a palha em um chão batido no verão. E a pedra cresceu e se transformou em um grande monte que cobriu toda a terra. Foi isso que ele disse sobre ele. Portanto, ele governará o mundo algum dia. As pessoas estão lutando hoje por um governante mundial. Cada nação quer sua língua, suas ideias. Cada denominação quer que seu grupo esteja acima dos demais. Mas há um que virá, e esse será Jesus Cristo. Ele é o governante do universo, nada menos que o próprio Deus. Um dia, Nabucodonosor fez uma coisa má. Ele jogou 3 jovens crentes na fornalha ardente. E quando abriu a porta para ver como eles estavam lá dentro, ele viu o 4º homem no interior da fornalha. E o que você viu quando olhou, Nabucodonosor? Ele respondeu: Ele parecia o Filho de Deus. Foi isso que ele viu quando olhou para um crime que havia cometido. Havia alguém que se parecia com o Filho de Deus. Ezequiel deu uma olhada um dia e disse: Eu também o vi. E ele era uma roda no meio da roda, girando em cima do ar. Era assim que ele se parecia para Ezequiel. João, o maior de todos os profetas, foi ele quem introduziu Jesus. Jesus disse que ele era maior do que qualquer homem que já nasceu. Você já pensou por que isso aconteceu? Todos os demais falaram dele. A palavra do Senhor vem ao profeta. Isso é assim diz a Bíblia. E no caso de todos os outros profetas, ela veio a eles em visões. Mas quando a palavra veio a João, ela era carne. Jesus era a palavra, ele é a palavra. Ele sempre foi a palavra. Mas foi aqui que a plenitude de Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando ele veio a ele na água, ele era um profeta. E se a palavra se fez carne, ela tem que vir ao profeta. A palavra, onde quer que esteja, deve vir a um profeta, porque o profeta é aquele a quem vem a palavra. E João era o profeta da época. E quando a palavra veio a ele, caminhou para a água e disse: Quero ser batizado. E João interrogou: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ele respondeu: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Vocês já pensaram por que João disse isso? Por que João diria isso a Jesus? Por quê? Porque convinha-lhes. Ali estava o profeta e a palavra tinha vindo ao profeta. Agora lhes convinha que toda justiça devesse ser cumprida. O que aconteceu? Então João batizou Jesus, porque, sendo João um profeta e conhecedor da palavra, o sacrifício deve ser lavado antes de ser apresentado. E é por isso que João batizou Jesus. João olhou e viu. Como ele soube que aquele era Jesus? Ele viu uma pomba que lhe havia sido indicada pelo Espírito de Deus. E sobre quem você vir o Espírito descer e pousar, esse é o que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Noé olhou. Encontramos aqui que outro homem olhou, chamado Noé. Ele olhou e viu o justo juízo de Deus que estava sendo derramado sobre uma geração perversa que negava a palavra. Em sua visão, como Noé era um profeta, Deus lhe deu uma visão de como construir a arca e o instruiu sobre como realizar a construção, como ela deveria ser construída. Nesse caso,
como poderia Noé, a menos que essa visão fosse a palavra de Deus, quando ele viu essa ira e fez uma preparação? Sempre antes de vir o julgamento, há uma preparação. Sempre é a palavra de Deus. E quando ele estava construindo a palavra de Deus, dando testemunho de que sua visão era verdadeira e que ele cria nela, os escarnecedores zombaram dele e assim por diante. Mas Noé tinha olhado para o futuro e visto que a justiça de Deus requeria o juízo sobre o povo, e ele construiu uma arca para salvar sua própria família. Quando ele olhou, viu a ira vindoura de Deus e fez os preparativos para que as pessoas escapassem dessa situação. Assim como João Batista, ele se preparou para escapar. E assim é o Espírito Santo hoje, precursando a vinda de Jesus Cristo. Está fazendo uma construção, o corpo de Jesus Cristo. Somos batizados nele, não por um credo, não por uma denominação ou um aperto de mão, mas pelo Espírito de Deus somos batizados no corpo de Jesus Cristo. Uma construção que resistirá aos julgamentos, porque já foi julgada. Quando eu vir o sangue, passarei por cima de vós. Sim, Noé olhou e viu o que estava por vir. Moisés olhou um dia, ele viu uma coluna de fogo. Isso atraiu-lhe a atenção. Esse grande teólogo, ele tinha seguido com todo o seu treinamento teológico e com a sua compreensão por sua mãe da própria palavra, de como ele deveria libertar os filhos de Israel. Porém, quando tentou do seu jeito, ele falhou. E embora sua mãe o houvesse instruído muito bem sobre o que fazer, o que ele deveria fazer e para o que Deus o havia levantado, todo esse conhecimento, por melhor que fosse, e era bom, mas ainda assim tinha que ser colocado de lado. Isso era apenas mecânica. A mecânica não é o que faz o automóvel funcionar, é a dinâmica que o faz funcionar. A mecânica não faz a igreja funcionar, é a dinâmica, o Espírito Santo que entra nesta palavra. Não é um seminário que lhe ensina toda a teologia e as interpretações gregas, mas é a dinâmica do Espírito Santo que está ali para incendiar a palavra e trazê-la a cumprimento e fazê-la viver exatamente o que a palavra prometida é para essa hora. Não é a mecânica, é a dinâmica. É preciso mecânica e dinâmica, a palavra e o Espírito. São eles que dão vida. O que Deus prometeu para esta hora, veja isso ser cumprido. Você deve olhar para ele, porque ele é a palavra. E a única maneira de você olhar para a palavra é olhando para ele. Olhe para ele, ele é a palavra, e a palavra prometida para este dia deve ser cumprida neste dia. A época de Noé não poderia ser cumprida neste dia. Era apenas um tipo. A época de Moisés e assim por diante. Mas este é o dia em que Deus prometeu essas coisas que estamos desfrutando agora. Essas coisas que estamos vendo agora, das quais o mundo está rindo. Este grande e imemorável poder do Espírito Santo que pode mudar o coração de um pecador, que pode tomar um membro morno da igreja e lhe dar um testemunho que incendiará a igreja de onde ele saiu. É a dinâmica que entrou na palavra. Como já disse muitas vezes, tenho encontrado duas classes de pessoas. Uma delas é a fundamental. Posicionalmente, ela sabe onde está em Cristo por causa da palavra, mas não tem nenhuma fé no que está fazendo. Ela não recebeu o Espírito Santo. Então, encontre os pentecostais. Muitos deles receberam o Espírito Santo, mas não sabem quem são. É como um homem que tem dinheiro no banco e não sabe preencher um cheque, e outro que sabe preencher um cheque e não tem dinheiro no banco. Se você conseguir juntar esses dois, se você conseguir fazer com que o pentecostal perceba quem ele é e volte para a verdadeira e completa palavra de Deus, com esse batismo do Espírito Santo, incendiará novamente o mundo com um novo reavivamento pentecostal. Irmão, irmã, isso é verdade. Olhai para mim,
vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. Oh, podemos discernir o comunismo, podemos discernir tudo mais, mas será que podemos discernir a porção da palavra que foi designada por Deus para esse dia? Eu me pergunto se podemos ver o sinal que Deus nos disse que estaria aqui na terra neste dia. Será que podemos vê-lo? Sim, de volta a Moisés novamente. Ele tinha toda a mecânica a respeito disso. Mas um dia, em uma sarça ardente, ele ouviu um homem falar com uma voz humana, uma coluna de fogo ardente em uma sarça, falar em uma voz humana e dizer: Eu sou o que sou. Tenho ouvido o clamor do meu povo, lembrei-me da minha palavra e desci para libertá-los. E estou enviando a ti para fazer isso. Que homem diferente era aquele! Assim que ele recebeu, ele tinha a mecânica, mas recebeu a dinâmica nisso. Certamente eu estarei contigo. Isso foi tudo o que se necessitou para Moisés ir. Ele olhou e viu na sarça ardente. Mais tarde, na viagem, encontramos Israel quando eles estavam saindo. Eles também olharam e viram uma serpente de bronze. E nessa serpente de bronze que foi colocada por suas doenças, eles haviam pecado e viram uma serpente de bronze. Nessa serpente de bronze eles viram, em um tipo, o julgamento que Deus colocaria sobre Jesus Cristo para morrer por todos nós, pecadores indignos, culpados. Isso foi o que eles viram. Os discípulos olharam para ele certa vez, estando em problemas no mar, e o que viram? Viram sua ajuda. Eles viram a ajuda vinda através dele. Marta, um dia, quando teve uma morte na família, seu próprio irmão estava morto, Lázaro, o único irmão que ela tinha. Ela olhou para ele na hora da morte e viu a ressurreição e a vida. Foi isso que ela viu nele. Agora, parecia que ele a havia rejeitado. Ele tinha ido embora quando o irmão dela morreu. Mas nos damos conta que ele descobriu logo, depois que o moço estava morto e enterrado por 4 dias, ele já estava fedendo. Marta sabia que havia algo nele que era diferente. Ela havia lido as Escrituras. Ela cria que ele era o Filho de Deus, Emanuel, Deus manifestado. Ela sabia que ele era o representante de Deus. Ela sabia que se Elias podia ressuscitar um bebê morto, e sendo ele apenas uma porção da palavra para a hora, Cristo era a plenitude da palavra. Ela sabia com certeza que ele tinha poder para ressuscitar seu irmão. E quando ela foi até ele na hora da morte, no luto, ela encontrou a ressurreição e a vida quando olhou para ele. Ela não olhou para ele para criticá-lo, nem para indagar por que ele não veio, nem para questioná-lo. Você jamais deve questionar a palavra de Deus. Foi isso que colocou toda a raça humana em problemas, quando Eva questionou se Deus cumpriria toda a sua palavra ou não. E digo nessa noite, irmãos, que chegou a hora de crermos em cada palavra que Deus escreveu. É tudo a verdade. Viverá o homem de toda a palavra que sai da boca de Deus.